O beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 133, Desafios e Oportunidades implementando a diversidade nas empresas. E para falar desse tema aqui no Beabá da Sustentabilidade, hoje eu e o Renato, a gente vai receber o Leiser Pereira, que é CEO e fundador da plataforma Empodera e professor de ESG no IBMEC. Tudo bem, Leiser? Tudo bem, Renato? Como é que vocês estão? Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pela oportunidade. E vamos bater um bom papo aqui sobre o S do ESG. Muito bom te receber, Leiser. Um prazer. Olá a todos que estão nos escutando. Gustavo. E com certeza essa conversa vai ser muito construtiva e que nossos ouvintes vão poder aprender muito aí com você, Leiser. Vai ser um prazer falarmos sobre esse S que precisa tanto ser levado e discutido. Verdade. O ESG que virou uma febre, né? Todo mundo fala de ESG, mas agora é a hora da gente também conceitualizar. Vamos dar o conceito e o contexto, né, para facilitar o entendimento de todo mundo. Exato, e essa é a nossa ideia aqui sempre do podcast, é trazer o máximo de conceitos para as pessoas que nos escutam. Né? E a gente vai começar esse episódio já trazendo um pouco de conceito, né? Vamos explicar primeiro, né, o que é diverso, né? Diverso, já diz o dicionário, é o que apresenta variedade, o que é diversificado, diferente, variado. Né? Vêm-se artigos diversos, ou seja, artigos que não são iguais, que são dessemelhantes, diferentes, distintos. E a diversidade é a qualidade daquilo que é diverso. Então, quando a gente fala de diversidade no contexto organizacional, a gente está falando de termos em uma organização indivíduos diversos, né? Que eles possam ser tantos distintos no gênero, na etnia, formações, nas vivências, nas visões de mundo, na orientação sexual, em diversas classificações ou qualidades ou classificações. E a gente quer trazer também para esse episódio, para essa introdução, um estudo do Instituto Identidades do Brasil, o IDBR, que ele apontou nesse estudo que cada 10% de aumento da diversidade étnico-racial dentro de uma empresa, observa-se uma alta de quase 4% na produtividade de seus colaboradores. E ele também, esse estudo também demonstrou que para cada 10% de elevação da diversidade de gênero, a adição da produtividade da instituição como um todo é de 5%, praticamente. Então, a gente mostra nisso, né, como a diversidade aumenta a produtividade também. Vai lá, Renato. Isso, Gustavo. E ainda de acordo com essa pesquisa do IDBR, os seguintes impactos foram observados nas empresas que investiram em diversidade étnico-racial e de gênero. Melhorias no nível de bem-estar, composição de quadros com competências e habilidades mais diversificadas, melhorias no clima organizacional, declínio na rotatividade dos funcionários, além de uma maior capacidade de organização em atrair pessoas com elevadas habilidades e competências, além de ambientes de trabalhos mais inclusivos e menos preconceituosos. No entanto, apesar dos benefícios que a diversidade no ambiente de trabalho traz, muitas empresas ainda enfrentam desafios significativos ao tentar incorporá-la em suas estruturas e culturas. Então, vamos analisar aqui as raízes desses desafios, como a resistência interna, a falta de representatividade nos cargos e lideranças e os estereótipos persistentes. Além disso, vamos discutir também algumas estratégias práticas recomendadas para que efetivamente possamos promover cada vez mais um ambiente de trabalho diversificado e inclusivo. E aí, né, já vou chamar o Leiser aqui para a gente conversar, para o nosso bate-papo e fazer uma primeira pergunta, Leiser, que é justamente, acho que, a
pergunta que é: quais são as principais razões pelas quais as empresas enfrentam tantas dificuldades a implementar a diversidade em seus locais de trabalho? Bom, Renato, acho que vocês fizeram uma introdução muito boa. Acho que é importante a gente conceituar. A primeira coisa, talvez, essa dificuldade de conceituar as coisas. A gente acha que entende os termos, mas depois a gente percebe uma dificuldade, né? E a diversidade e a inclusão está aí, né? A diferença entre um e outro. Para nós aqui, a gente procura diversidade de pensamento. Tá? É isso que as empresas devem buscar. Gente com diferentes perspectivas, background diferente, visão de mundo diferente, história de vida diferente. É isso que as empresas estão buscando. Só que, inevitavelmente, quando você vai buscar essa diversidade toda de pensamento, você vai cair na diversidade de gênero, de raça, etnia, de idade, nacionalidade, religião, orientação sexual. Então, a diversidade de pensamento acaba que puxa isso, essa diversidade que existe na população, né? Esse tipo de pessoas que existem. E aí, a diversidade de pensamento vai trazer o desafio do quanto essa organização é inclusiva, o quanto esse negócio é inclusivo. Que aí tem a ver como é que eu consigo abraçar, acolher toda essa diversidade de gente que vai chegar na organização. Porque aí eu preciso que essas pessoas sejam, né? Eu posso ser eu mesmo nessa organização e ter sucesso, né? Eu estou livre de preconceito, discriminação, eu tenho um ambiente de respeito, eu tenho uma relação de confiança com a liderança, eu tenho voz e sou escutado, né? Eu posso colaborar, eu tenho ali equidade, de forma que todos têm espaço para crescer. Então, de certa forma, as barreiras são eliminadas para que todas as pessoas tenham oportunidade de crescimento. Esse é mais ou menos o conceito dessa organização inclusiva. Desde 2016, que eu estou envolvido com o tema, a gente viu alguns resultados que a liderança das organizações hoje entendem os benefícios de investir em diversidade. Atrair, reter talentos, fortalecer a marca, você conseguir conquistar novos mercados, inovação, maior rentabilidade, como vocês trouxeram aí, produtividade. Então, isso tudo já, o mantra já, de certa forma, funcionou. O problema é a prioridade, né? O quanto que o tema é prioritário para essa alta liderança, o quanto que essa liderança está disposta a dedicar tempo, energia, dinheiro e recursos para a agenda andar, né? O quanto que essa empresa consegue se estruturar para que esse programa consiga evoluir e acelerar esse programa. Eu acho que a maior dificuldade hoje, para mim, na maior parte das vezes, a ausência de um programa de diversidade, equidade e inclusão estruturado, a ausência de uma estratégia, meta, KPI, governança. Então, temos aí a preparação, a capacitação e o engajamento da liderança, são alguns dos desafios aí para a implementação. É legal que você já tocou no termo no tópico da liderança, né, que é o que a gente já tinha colocado para a próxima pergunta, que, lógico, quando a gente fala de liderança e fala, né, de implementar uma diversidade, a gente fala não só a diversidade na companhia como um todo, mas também, né, nos níveis de liderança, né? A gente vê também dificuldade ainda, e você falou, muitas vezes ainda não está isso como prioridade, provavelmente também pelo fato de o corpo diretivo não ser tão diverso, né? Então ele tem mais dificuldade de querer ter isso como uma prioridade, né? E aí chega a nossa pergunta, que como é que essa falta de representatividade, né, nos cargos de liderança afeta a capacidade de uma empresa de promover, né, essa diversidade, e que são as medidas? Você já até mencionou algumas medidas, né, como KPIs, como estratégia, colocar objetivos, mas quais são que elas conseguem colocar para superar esse tipo de obstáculo? A organização deve ter na sua força de trabalho a mesma representatividade do mercado que ela atende. Essa é a regra básica, né? Se eu vendo para mulheres negras, eu devia ter mulheres negras no meu corpo de funcionários, né? Se eu atendo a comunidade LGBT,
se o meu produto é direcionado para a classe C, D, E, não vai ser com gente da classe, somente com gente da classe A, B, que eu vou conseguir desenvolver soluções para atender esse público. Então, essa é a medida, né? E isso em todos os níveis da organização, né? Especialmente na média e alta liderança. Só que a realidade da maioria das empresas no país, fora alguns mercados, por alguma exceção, hoje, na média, você tem 13% de mulheres executivos, 5% de negros executivos. Então, é uma baixa representatividade e é fruto de uma história, né? De uma jornada onde existe uma cultura no país muito machista, racista, homofóbica, que impediu, criou barreiras para que as mulheres pudessem estar lá na mesma proporção da população. Tem 51% de mulheres no país e 56% de negros. Essa representatividade devia se refletir nos espaços de poder e privilégio, mas não acontece. É exatamente isso que a gente está querendo transformar, né? Poder empoderar esses grupos ditos de minoria porque eles não ocupam espaço de poder e privilégio, né? Então, é um processo de transformação. O que as empresas estão fazendo, primeiro, é isso, definir uma estratégia e se comprometer com meta, né? E eu preciso de um compromisso autêntico, genuíno da organização, da liderança, em botar essa agenda para frente. Então, meta é fundamental. E aí, para você trazer mais representatividade, isso vai atuar não só na diversificação dos canais de atração, no fortalecimento dessa marca empregadora, precisa se comunicar melhor com o público, precisa alcançar esse público diverso, né? Você tem aí, hoje, vagas exclusivas que você pode fazer, ações afirmativas, né? Eu tenho vagas afirmativas para mulheres, ou para negros, ou para pessoas com deficiência. Isso é possível, você tem uma jurisprudência hoje que te garante fazer vagas, um programa de training só para negros, isso hoje já está pacificado, né? Então, você vai buscar, na contratação externa, né, no recrutamento e seleção externa, diversidade para você poder preencher esses cargos com mais mulheres, mais negros, mas com toda a diversidade possível. A outra ação é no próprio recrutamento interno, né? As empresas estão desenvolvendo programas de aceleração de carreira para mulheres ou para negros, ou público diverso de uma forma geral, para gerar um pipeline ali de talentos para estar disponível para uma vaga de primeiro nível de gerência, uma vaga de diretoria. Isso hoje é comum, tá? As empresas fazerem para tentar resolver esse problema difícil da representatividade. E é algo que, na sua visão, Laser, leva tempo para que a gente consiga desenvolver mais essas lideranças? Porque, igual você falou, né, as empresas estão se movendo, mas é algo, de certa forma, até recente, né, essa preocupação de colocar cada vez mais pessoas diversas nas corporações, e a gente ainda vê uma grande dificuldade, principalmente nas lideranças. É o que, igual você trouxe, está tendo uma evolução, mas para que a gente tenha, de fato, corpos diretivos diversos, é algo em questão de 1, 2, 5, 10 anos? Como que você vê essa perspectiva? Olha, Renato, a gente está tratando aqui de transformação cultural das organizações, o que é algo bastante complexo, que demora. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Eu era garoto, estava lá na Eco 92, eu tenho 49 anos, eu estava na Eco 92, aqui no Rio de Janeiro, lá, aquele evento, um mega evento, não, talvez o maior evento, né, que o Brasil conseguiu. Aí, passa 30 anos, a gente está conversando sobre sustentabilidade. É um longo caminho, né? Então, essas transformações culturais, normalmente, elas demoram. Então, transformação cultural para compliance, para digital. Olha aí, as empresas... Teve que vir a pandemia para acelerar um processo que demoraria mais uns 15 anos, porque as empresas com muita dificuldade dessa transformação para o digital. Então, diversidade e inclusão não é diferente, é uma transformação cultural muito complexa, demora, e o que acontece, ela traz um componente mais desafiante, porque faz com que a organização tenha que encarar problemas que são culturais muito enraizados, né? Machismo, capacitismo, sexismo, homofobia, racismo. E aí você fazer essa mudança de mindset na alta liderança, especialmente na média liderança, é muito difícil. Tem sido bastante desafiador. Talvez a empresa tenha até subestimado a complexidade do tema. Então, hoje, um tema central é a sensibilização, a comunicação, para você poder gerar conscientização e engajamento. Tá? Só que tem esse porém.
Líder engajado é aquele que dedica tempo, energia, dinheiro e recurso, porque existe uma vontade intelectual de fazer, mas uma inércia cultural. Então, as pessoas realmente não entendem o problema, elas têm uma dificuldade, que a maior parte dessa liderança não vive diversidade no seu dia a dia, na sua vida pessoal, e aí complica mais ainda. Né? A minha especialidade é homem branco, cis hétero, que não tem um amigo negro, nunca pisou na favela, não entende nada de LGBTQIA+, nem muito menos empoderamento feminino. Para essas pessoas tem sido um grande desafio. E elas têm se sentido até acuadas, né? Elas têm dificuldade até de manifestar os seus pensamentos e sentimentos porque tem medo de parecer ignorante, preconceituoso, né, racista, e aí dificulta mais ainda o processo, porque se não tiver um espaço seguro, essas pessoas não vão se manifestar. É bem legal essa parte da cultura. Só um comentário, desculpa, Gustavo, até cortando, mas que me lembra um vídeo do Porta dos Fundos, não sei se foi um dos mais famosos, mas que eles brincam com isso da diversidade, que, né, a pessoa lá, um homem branco, ele chegou, né, pô, a empresa aqui está investindo em diversidade, está entrevistando um outro homem branco. Vamos fazer uma pergunta que eu já estou vendo que você usa óculos, né, pô, aí, ó, eu não uso, é diferente, né, vai pegando uns detalhezinhos que não eram nada de diversidade, mas o cara foi na segurança dele, achando que estava vendo diversidade, né? Acho muito bom porque acho que a gente cai muito nisso que você falou da cultura e que muitas vezes as pessoas têm um receio de explorar um novo ou de conhecer ou de saber o que que é até diversidade, né? E também pode cair no viés, né? Você já tem muitas vezes a gente tem alguns vieses de trabalho já que está acostumado com aquele padrão e quebrar isso é muito difícil, né? É muito difícil. As pessoas, existem esses vieses inconscientes ou conscientes, né? Tem de tudo, mas os vieses inconscientes eu acredito muito, existe ignorância e má fé, eu acredito mais na ignorância do que de má fé, né? Então, hoje o que é necessário é que essas pessoas tenham uma maior consciência dos seus vieses, todos nós temos vieses, né? As nossas decisões não são tão racionais, elas são contaminadas pelos nossos vieses. Tem essa questão estrutural do racismo, essa questão do sistema patriarcal, machismo, isso é tudo muito estrutural. Então, a gente não precisa ter uma ação, não é uma questão moral individual, já está tudo armado, já está tudo montado. E aí isso vai se reproduzindo dia a dia. Agora, tem umas questões que são importantes salientar também. Tem um tema aqui que é importante, caro para a gente, que é você precisa ressignificar crenças, porque a gente precisa pensar diferente, né? E é uma coisa que chamou a atenção da gente com relação à meritocracia, que a classe média corporativa brasileira tanto ama, né? Todos nós, todo mundo, todos os líderes que eu conheço se dizem meritocráticos. Mas quando você vai perguntar às pessoas, conceitue meritocracia, você vê uma grande dificuldade, né? A meritocracia foi um sistema criado para que as pessoas possam ser promovidas pelo seu próprio mérito, não dependendo do status social, de riqueza, nem de relacionamento. Só que existe um problema, e quando você pergunta para as lideranças, defina a meritocracia, para eles, meritocracia é igual a competência, talento, esforço, performance, resultado. Mas nunca eles respondem que meritocracia tem a ver com equidade, né? Então, e se ele não abraça a equidade no conceito de meritocracia, quando você for promover equidade, por exemplo, uma das formas é iniciativas de ações afirmativas, né? Quando ele se deparar com aquela ação afirmativa, ele vai falar, não, calma aí, isso aí é assistencialismo, isso é baixar a régua, isso aí é oportunismo para colocar gente incompetente na posição. Nós somos meritocráticos, isso aí está errado. Então, a gente pegou um lance da meritocracia, que é uma barreira enorme para você avançar com a agenda de diversidade, equidade e inclusão. Porque, no final, tudo se trata de promover mais justiça, mais equidade nas organizações. Só que tem um entendimento por setores da sociedade que ações afirmativas é janela, é furar a fila, né? E exatamente, né, quando a gente fala dessa fila, né, quem defende a meritocracia já nasceu, já está lá na frente da fila. Eu já vi alguma vez um vídeo de uma corrida era algum programa de humor que estava exatamente falando sobre meritocracia, e aí pegava o cara largando,
se preparado, com treinador e não sei o quê, e ainda ele largava 5 segundos antes, e aí o outro que veio de baixo não tinha nem o tênis bom e ainda esperava um tempo para começar a correr. E aí, quando ele chegava, o outro já estava sendo entrevistado pela mídia, todo fazendo uma festa, e ele falava, olha, a próxima vez você treine melhor para chegar no mesmo nível que eu. Então, eu acho excelente esse vídeo que ele falava exatamente, a gente, na meritocracia, se você não está saindo da mesma posição, é difícil você comparar méritos, né? entre os desiguais. É verdade. Ainda mais estava num país como o nosso, né, que é o segundo país mais desigual do mundo. Você não escolhe gênero, raça, etnia, você não escolhe nada dessas coisas para nascer, né? Você não escolhe gênero, nem raça, etnia, nem se tem deficiência ou não, orientação sexual, família, talento, CEP, nada. Você simplesmente nasce. E aí isso já tem uma divisão hoje aqui, né? Existe sem teto, sem terra e sem herança, né? Existem as crianças que vão nascer com herança, né? Os privilegiados e os sem herança. E aí o problema que se cria é que você nascendo nas classes mais baixas, né? Como foi o meu caso, nascendo na periferia, numa família pobre de negros, você precisa ser um herói para melhorar de vida. Isso aí está errado. Né? Nas sociedades mais modernas, o elevador social funciona melhor. Né? Se você nascer lá na Dinamarca, nos países da Escandinávia, 2 gerações, mesmo nascendo pobre, em 2 gerações você vira classe média. Em Portugal, 5 gerações, no Brasil, 9. Então, é sobre isso, né? Promover mais justiça. A gente quer construir uma sociedade mais justa, menos desigual, mais inclusiva, que ofereça equidade para as pessoas. Né? A gente tem um mantra aqui, ofereça equidade e deixe as pessoas crescerem na velocidade do seu talento e esforço. A gente acredita nessa meritocracia, que tem a equidade como base. Né? As pessoas são diferentes, elas vão performar de forma diferente, mas precisamos falar sobre meritocracia. Falando... Sim, e só um comentário, Renato. Não, que quando você falou, né, do Brasil como uma sociedade das mais desiguais, né, eu já trabalhei fora e em países que são considerados até mais racistas que o Brasil, mas que a sociedade é menos desigual do que a nossa, e você via, eu via, né, mais pessoas negras em cargos mais altos do que eu vejo aqui no Brasil na média. Né? Você tinha um corpo gerencial na empresa com maior participação de negros do que você tem aqui no Brasil, onde a percentual negro na população é maior e a gente é menos considerado um país racista, que no caso era os Estados Unidos, que eu estava trabalhando, e via na mesma empresa, aqui no Brasil, muito menos gente do que, né, gente negra em cargos mais altos do que eu vi, e em qualquer cargo praticamente na área administrativa, do que eu via quando eu ia para os Estados Unidos. Verdade. Se você for olhar na história lá nos Estados Unidos, o movimento pelos direitos civis lá, a turma na época lá do Martin Luther King, a gente está na década de 60. Né? Então, olha, aqui existia o nosso movimento negro, existiam iniciativas, teve a Constituição de 88, mas a gente está em 2023. E praticamente agora que a gente está aí nesses últimos 20 anos, se você pegar as políticas de cota como um grande marco de mudança, de política de reparação, a gente está falando de 20 anos, né? Agora que chegou a onda que bateu na praia da universidade há 20 anos atrás, bateu na porta das empresas recentemente. Então, é pouco tempo em comparação dos Estados Unidos. Mas uma coisa que eu acho que era bom também conceituar para o pessoal, quando a gente vai falar do S, do ISG, diversidade é um dos tópicos, né, desse S, né? Mas a gente tem promoção de direitos humanos, você tem saúde, bem-estar, segurança do colaborador, do cliente, qual o impacto positivo que você vai gerar na comunidade, você vai falar também sobre remuneração justa, né? Essa coisa de equiparação salarial, você vai falar de ética nos negócios. Então, assim, tem um leque de temas, né? E, dentre eles, diversidade e inclusão tem um grande destaque. Né?
O S ele ainda é muito esquecido, né, Laser? A gente tem falado cada vez mais do ESG, cresceu, né, do tripé da sustentabilidade ali também, que colocam, né, o S o ambiental, mas grande parte das ações até pouco tempo, ainda hoje, né, a gente está olhando para ações que falam ali de mudanças climáticas, basicamente, né? Eu não vou nem colocar outras coisas que têm começado a aparecer. E o S ainda fica muito pouco falado, né? E é legal quando a gente começa a trazer esse tema e mostrar que o S não é só diversidade e inclusão, né, igual você trouxe, mas que é uma parte que é muito importante de ser discutido, porque eu acho que como papel aqui até do nosso podcast, a gente está divulgando, né, essas questões da sustentabilidade para que cada vez mais pessoas possam ir refletindo sobre o que é o papel de cada um desses, né, desses pilares na construção de uma sociedade mais justa, né, uma sociedade mais sustentável. O que cada um desses vai compondo também, né, para que a gente possa atingir o S, o ambiental, o econômico, a governança, etc. Então, acho, né, a gente gosta muito de trazer diferentes formas de pensamento, até mesmo, né, falando de diversidade. Às vezes a gente pega um tema, traz um especialista, traz outro, outra visão de uma empresa, de um cliente, e toda a sua experiência, né, aqui com diversidade é super bom para a gente agregar nessa conversa e nessa construção. E aí, até pegando essa questão da diversidade nas empresas, a gente tem falado aqui muito das dificuldades das empresas, né, de às vezes conseguirem quebrar alguns obstáculos, de implementarem essa diversidade, que é algo construído no tempo, né, que ainda está sendo implementado. E eu acho que seria legal, até mesmo como o trabalho da Empodera, aí, né, você poder falar um pouquinho mais, enfim, quais estratégias, né, que são utilizadas para que as empresas possam atrair mais esses talentos, possam praticar, quais práticas possam ser adotadas, né, para que elas possam ter uma cultura mais inclusiva. Legal. Pegando um pouco do que você falou, só para dar um passo aqui atrás, é o seguinte, eu acho que a gente falando, por exemplo, lá da Eco 92, a agenda de sustentabilidade é uma agenda mais antiga. Então, ela já amadureceu mais. A de governança, se você pegar lá na década de 90, aqueles escândalos todos, tal, então aquilo ali gerou um impacto e várias mudanças começaram a acontecer a partir daquilo ali. O compliance está muito mais robusto hoje do que era na década de 90, por exemplo. E aí o S ele é mais novo, vamos dizer assim. Né? Tinha lá aquela área de responsabilidade social, mas não tinha essa visão do que tem hoje, né? De tornar a empresa uma empresa social. Olha o conceito hoje que existe, né? Toda empresa é uma empresa social. Né? Então, eu acho que tem esse desafio de ser muito novo. Do ponto de vista aqui de tornar a empresa mais diversa, inclusiva, tudo parte, para mim, de um compromisso genuíno, autêntico da alta liderança. Essa liderança precisa acreditar que tem que investir em DI, porque ele acredita que é a coisa certa, é a coisa justa, tem a ver com os seus valores, né? Essa executiva vai botar tempo e energia porque ela acredita que essa coisa tem a ver com os valores dela, é a coisa certa, é uma demanda da sociedade e essa liderança precisa se mover. Porque, do contrário, se for só porque é bom para o negócio, não fica autêntico. E aí, meu irmão, vai se abrir várias cascas de banana na frente dessa liderança e aí a empresa vai escorregar. Em algum momento ela vai escorregar, aí uma vai entrar no diversity washing, né? E aí, bicho, com a rede social, a internet, com nível de ativismo e militância, é só se preparar para vir uma primeira crise e aí a empresa tem um dano à reputação da marca que às vezes é irreparável. Né? Então, eu começa pela alta liderança. Existe lá a pressão da geração milênio, geração Z, que está entrando, demandando mais diversidade e inclusão. Existe a concorrência que está fazendo. Às vezes existe a matriz lá na Europa e nos Estados Unidos, um Chief Diversity Officer cobrando metas e tudo mais. Mas o que eu vejo mesmo é, quando existe lá a pessoa que está sentada na cadeira da presidência, que acredita nisso de verdade,
e ela consegue ali, de certa forma, ser o exemplo que arrasta e traz ali pessoas da diretoria, vice-presidente, para botar energia, tempo e dinheiro, a coisa vai. Agora, do contrário, demora muito. Tá? Eu acho que aí o restante, a empresa tem que investir muito em treinamento e desenvolvimento, focado em universidade, ela precisa revisar políticas de recrutamento e seleção, ela precisa de parceiros, né? Consultorias especializadas para ela conseguir andar mais rápido. Mas, para mim, começa pela alta direção. Porque sem orçamento, por exemplo, você não vai fazer nada, certo? Quem define orçamento é a alta direção. E as empresas até hoje têm um orçamento muito pequeno para a diversidade, o que já mostra que não é tão prioritário assim. E uma coisa que assim, eu vi ultimamente em conselhos, né, diretivos, o pessoal colocar como conselheiros pessoas de mercados e de ações completamente distintas do que a empresa é, né? Porque normalmente é o que você tinha falado, né? Você vai ter um monte de pessoas que são brancos, homens, que fizeram carreira em empresa como conselheiros da direção. E se você pegar e diversificar isso e colocar, por exemplo, professoras negras no conselho, outras, né, ativistas LGBTs e outras coisas no conselho, você vai fazer essa diversificação, né? Eu vi algumas empresas que fizeram isso e eu acho que é algo bastante interessante, né? Na Europa é cota. Na Europa hoje está vigente há 4 anos já a cota de 20% de mulheres para os conselhos de administração. O objetivo ali é que isso cascateasse, né? Para eu ter mulheres no conselho, eu tenho que ter mais mulheres presidentes de empresa, eu tenho que ter mais mulheres diretoras, né? Então foi um efeito cascata. Tem 4 anos, ainda tem que esperar mais tempo para ver como é que vai ser o desdobramento, mas foi uma ação que dificilmente aconteceria no Brasil. Hoje a gente não está preparado para cota no ambiente da corporativa, o setor privado. Tem cota para pessoas com deficiência, mas não vejo espaço ainda. Meta já rola, agora a cota é difícil, porque existe essa barreira da meritocracia muito forte no Brasil. Agora, um conselho que tem diversidade, isso é importante por vários motivos. Primeiro, realmente para trazer essa diversidade de pensamento, essa diversidade de perspectiva, você não ter ponto cego, né? Porque o que um não enxerga, o outro enxerga, né? Você evitar crises, porque o seu produto ele não é ofensivo, a sua campanha publicitária não vai ser ofensiva a um grupo de minoria, você não vai ter, você consegue evitar vários problemas. Mas também porque hoje você tem indicadores na Bolsa voltados para ESG e agora voltados para diversidade e inclusão. Acabou de ser lançado um indicador de gênero e raça. Então, se você não tiver mulheres lá, pessoas negras no conselho, você não vai conseguir lá ter lá alcançar aquele indicador. A outra é que, às vezes, as empresas estão fazendo uso não de tem um conselho, né, os conselheiros da empresa, mas muitas empresas estão fazendo uso de um conselho externo, que aí é só de pessoas diversas mesmo. Mesmo que ele não consiga ali mexer no conselho dele hoje, porque são majoritariamente pessoas brancas, existe essa... Não, vamos trazer aqui algumas personalidades, pessoas negras, um conselho externo de pessoas diversas. Então, é uma outra estratégia. É legal essas estratégias, Laser, e você comentou, né, sobre as cotas nas empresas na Europa. Eu não conhecia, não sabia da existência dessa prática, mas me lembrou um pouco, né? Você falou, o Brasil ainda não está preparado para isso, mas uma discussão até recente que eu acompanhei foi de cotas para professores em universidades, né, para que a gente tivesse mais diversidade nos professores das universidades. A gente teve, né, os programas de cotas para universidades que vai preparando, né, as pessoas para a entrada nesse mercado de trabalho, capacitando cada vez mais as pessoas para que elas possam, né, estar aptas a assumir uma liderança. E mesmo assim, isso já faz 2008, 2007, não lembro exatamente a época que foi implementada as cotas, mas eu lembro que eu estava começando ali a fazer o vestibular. E ainda a gente vê uma baixa diversidade no corpo docente, né? E aí começaram a falar, estava até discutindo isso com uma amiga minha, que você não vê professores negros, mulheres até que tem, né? Acho que acaba sendo bem diverso.
mas acaba sendo um pouco, né, outras diversidades um pouco vistas e estavam falando sobre implementar cotas, e eu estava ouvindo várias pessoas contra, né, esse tipo de ação, e eu estava conversando com essa minha amiga a importância de a gente incentivar, porque as pessoas não estão chegando ainda nos cargos, né, e falando de professores, e imaginar isso em empresas, então imagina a dificuldade realmente do país, porque quantas pessoas ainda são contra as cotas, até mesmo para acessar o sistema, né, de educação. E você pensar em acessar um sistema de conselho numa empresa privada, imagina uma dificuldade realmente da gente também estar aqui no nosso país, né? É verdade. É uma longa jornada, né, de conquista de direitos. Houve, depois das cotas nas universidades, você conseguiu as cotas para negros na administração pública federal, aí depois foi repercutindo isso para estados e municípios, né? Você destinava 20% das vagas para pessoas negras. Só que a implementação é difícil, né? Então, às vezes você vê algumas organizações tentando burlar a cota, né? Então, vamos imaginar, se você tinha 10 vagas para fazer, 2 teriam que ser para a cota, né? Aí que você não faz um edital para 10 vagas, você faz um em um. Fazer um, depois fazer um, exatamente porque você não consegue dividir uma vaga e ter cota. Então, assim, é difícil. Mas são ações aí que estão em andamento. Você tem a Lei 10.639, que é para ensino da história da afro-brasileira e africana, mas já tem 20 anos e muitas escolas não implementam. A lei de cota para pessoas com deficiência é de 1991. São mais de 30 anos e até hoje é um desafio, metade das empresas não cumpre a cota. Então, sinal que não só ter uma legislação, você muda a cultura, né? Então, você precisa de mais do que só uma legislação, né? Em legislação é importante, mas a gente precisa mudar a cultura, né? Só trazer uma historinha, assim, eu estudei, sou mais velho que o Renato, né? Então eu estudei antes da lei de cotas. Estudei na Universidade de São Paulo, e na minha turma tinha uma pessoa só negra, numa turma de 50 alunos, na faculdade de administração, na turma de 98. Então, logicamente, se você colocar atualmente, a situação é muito melhor, tá? É a situação ótima? Não, mas a representação antes da lei de cotas era inexistente praticamente. Eu entrei nessa data, mesmo em 98 também. Eu fui fazer engenharia aqui no Rio de Janeiro, na Universidade Pública Federal, aqui do Cefet. Nessa época só tinha 5% de negros nas universidades. Hoje, nós temos 53% de negros nas universidades públicas brasileiras, né? Olha o salto que deu aí nesse período. 62% das vagas são preenchidas por jovens de classe baixa, né? Então, o acesso à universidade ficou mais democrático, a universidade está muito mais diversa do que ela era há 20, 30 anos atrás. Ela tem o desafio de se tornar uma organização mais inclusiva, como todas as outras organizações, né? Tem um espaço, ela tem que ser mais acessível para as pessoas com deficiência. Eu tenho 0,5% de alunos com deficiência, é muito pouco. Eu preciso acolher mais os indígenas, eu preciso tirar toda forma de preconceito e discriminação com relação às pessoas trans, pessoas negras. Mas eu sou um otimista realista, viu? O copo está meio cheio. Eu acho que, se olhar na perspectiva histórica, comparado ao meu avô, meu pai, a coisa melhorou. O desafio não é esse. O desafio, sabe o que é? É que, se continuar no ritmo que está, vai demorar mais 200 anos para ter equidade de gênero, equidade racial, e aí não vai rolar. A gente tem que fazer alguma coisa para acelerar, e que bom que a gente está fazendo parte desse movimento aí do ISG, Diversidade, Equidade e Inclusão, porque eu acredito muito na possibilidade de você poder acelerar esse processo e ajudar o país a dar um passo civilizatório na frente. Eu acho que é sobre isso. Construir uma sociedade mais moderna, mais próspera. O país reúne todas as condições de se tornar um país mais próspero, né? Mas eu não consigo fazer isso sem uma plataforma de diversidade e inclusão, porque senão eu vou cometer o mesmo erro do século passado, né? O Brasil foi um dos países que mais se desenvolveu no século passado. Entre a década de 30 e 60, a gente crescia a ritmo chinês, né? Só que não tinha diversidade e inclusão, e a gente está pagando o pato agora, né?
das mazelas sociais, né? Então, a gente tem a chance de corrigir. Não, Exato. Não, e a gente, além de né, precisar realmente fazer dividir o bolo, né? E aí sim, com todas as pessoas, aí sim a gente consegue falar de meritocracia, né? Porque aí a meritocracia, se todo mundo tem a mesma chance de início ou similares, aí vai depender do mérito de cada um, aonde que ele vai chegar, né? Porque a sociedade vai estar te dando os meios de chegar. Aí são as escolhas suas que vão te fazer chegar num lugar ou no outro. Mas se você não tem, aí fica difícil falar de meritocracia. Né? O problema todo é que se desigualdade fosse um acidente, né? Mas aqui no nosso país é um projeto. Ele foi construído na desigualdade. Né? E aí é difícil você conceber um país que não naturaliza a desigualdade, que é o que a gente está tentando fazer. Então, para setores da sociedade, é interessante manter o status quo, né? As coisas como estão, porque está ganhando, né? Então, está ganhando, o time não se mexe. E tem setores que se incomodam mesmo com essa progressão das pessoas de classes mais baixas, dos negros, das mulheres, porque, no final, o que está em disputa são os espaços de poder e privilégio. Eu brinco que se a política de cota nas universidades retirasse administração, economia, engenharia, medicina e direito, talvez não tivesse tanto barulho, porque o que se tratava era isso. Não era botar mais pobres nas universidades, porque os pobres já estavam lá. Mas a classe média não liga muito para ciência social, geografia, história, matemática. Não é aí a disputa. A disputa está em medicina, engenharia, administração, economia, direito, relações internacionais. Esses são os cursos que essa é a cereja do bolo para a nossa classe média. E aí mexeu no meu queijo, né? Porque o aluno da rede pública, que é brilhante, pegou a vaga lá e alguém da classe média ficou de fora e a pessoa não ficou satisfeita. Então, a gente deveria buscar criar oportunidade para todo mundo, né? Eu acho que esse é o desejo. Mas enquanto não tem para todo mundo, aqueles que podem pagar, né, vai lá, recorre, pode estudar até fora do país, então vai lá, mas eu preciso garantir que as pessoas de classe CDE, as pessoas negras, as pessoas diversas, possam também ter o seu espaço na universidade, nas grandes empresas, porque a gente está falando de educação, de renda, de bom emprego, de quebrar ciclo de pobreza da família. E aí você transforma. A gente precisa criar uma grande classe média brasileira, e que hoje não chega a 20%. Então, isso é que está em jogo. Né? E, infelizmente, hoje eu estava escutando outro podcast, só que sobre política, né? E o tema que eles estavam discutindo era exatamente o que o Congresso está discutindo de voltar atrás à lei em relação à parte eleitoral, que obriga a ter cotas tanto para negros quanto para mulheres nos partidos para as candidaturas. E tá uma briga, por quê? Porque o pessoal quer evitar, né, se a gente olhar o nosso Congresso, ele não é um retrato da nossa sociedade, né? Porque lá só tem um homem branco, praticamente. E não é o retrato de como é que a gente é como sociedade. Então, passou ontem, né, Gustavo? A boiada passou ontem, né? Já saiu da Câmara, agora vai ver se segura lá no Senado, vamos ver se tem mais maturidade lá, mais serenidade no Senado, porque são mudanças que não beneficiam em nada as mulheres, porque você está realmente... o partido não tem, joga para a federação, então significa que algum partido vai ficar desaborrado de ter que fazer essa implementação de trazer mais mulheres. Né? Então, assim, os caras estão sempre buscando ali os seus interesses. Mas eu acho que é um debate que está na sociedade, é um caminho sem volta, é disputa, é luta, né? É conscientização, para a gente poder ter mais mulheres, mais negros. Eu acho que isso vai fazer muito bem ao país, às organizações e, sobretudo, à vida das pessoas, né? Porque a gente precisa realmente gerar mais prosperidade. Eu fico muito indignado, muito puto de viver num país que eu precisei ser um herói para virar classe média. Não precisava ter sido tão difícil. E quantos talentos a gente perde exatamente por isso. Né? Não, com certeza, Laser. Eu lembro de uma figura que me marca muito quando a gente fala de
igualdade, desigualdade, equidade, justiça, né? Que é uma árvore torta. Né? Tem duas crianças, a árvore está torta e a fruta só cai para um lado. Né? Isso é a desigualdade. Você vai falar de igualdade, você dá uma escada do mesmo tamanho para cada criança que está cada uma de um lado. A que está do lado que a árvore está torta consegue pegar a fruta, a outra não. Mas você deu os mesmos recursos, né? Ainda tem alguma coisa errada. Aí vamos falar de equidade. Você dá uma escada maior para a que está do lado direito conseguir alcançar a fruta. Mas mesmo assim ela ainda tem que subir mais, né? Tem que subir um degrau maior. O certo seria a gente ter a justiça, né? Arrumar essa árvore, que é arrumar esse sistema como um todo. Mas igual você falou, é uma batalha, é algo que a gente está percorrendo. Vai ainda um tempo, mas temos aí pessoas igual você, trabalhando sério, para que a gente possa aos pouquinhos ir tentando arrumar o sistema e buscar, de fato, uma sociedade igual, né? Que é o que a gente mais precisa aqui, que realmente assim, acho que todas as pessoas, a maioria das pessoas, pelo menos, deveriam se sentir incomodadas de saber que tem pessoas que precisam correr muito mais, igual o Gustavo estava dando exemplo da corrida, ou se esforçar muito mais para chegar no mesmo lugar. Não deveria ser assim, a gente deveria todos sair do mesmo ponto e conseguir chegar nas mesmas condições, né? É verdade. Eu gosto também do exemplo lá tem gente que tem que subir escada, tem gente que sobe na escada rolante, né? Tem um apoio, e tem gente que está tentando subir a escada rolante ao contrário, né? Esse aí vai ficar marcando passo a vida inteira. Então, você tem esses desafios, eu gosto desse exemplo. E aí eu acho que o que é legal aqui é reclamar não basta, vai lá e faz, né? Eu acho que a gente tem que viver um momento aqui de mais protagonismo de todo mundo, inclusive nosso. Né? Tem protagonismo para todo mundo, para o Estado, para os políticos, para as empresas, para os líderes, mas também para os indivíduos. Eu acho que aqui o recado é para quem aí, os seus ouvintes, a turma que curte vocês, eu acho que essa pessoa precisa pensar assim, eu sou parte do problema e eu sou parte da solução, porque muita gente parte da defensiva, não, eu sou uma pessoa respeitosa, eu sou empático, eu sou meritocrático, esse problema é só com os outros, não é comigo, né? Eu tenho até um amigo negro e tal, o meu primo que é gay, não é isso, não se trata da moral individual, se trata da gente combater questões que são estruturais, o machismo, o racismo é estrutural, não depende da minha vontade. Não adianta eu acordei hoje, eu quero infernizar a vida das mulheres e dos negros, não precisa, já está tudo institucionalizado. E o que a gente precisa fazer é isso. Eu preciso ter esse protagonismo, essa autorresponsabilidade, eu tenho consciência dessas injustiças, desses preconceitos, dessa discriminação, e eu me coloco como um aliado, né? Dedicando tempo, dedicando energia, me interessando, me mobilizando e mobilizando outras pessoas para que essa mudança aconteça nas organizações, mas também no meu entorno familiar, nos meus amigos, né? O letramento. Se eu aprendi hoje que alguns termos são pejorativos e não devem mais ser utilizados, e aquela piada ela é ofensiva, ela humilha um grupo, então eu aprendi, eu deixo de fazer e também vou levar esse conhecimento para outras pessoas. Eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho de reprogramação mental, de reeducação nossa e do entorno, né? Para a gente poder mudar esse país. Esse país precisa, merece, e depende de nós, né? Cada um. Com certeza, Laser. Acho que a gente geralmente pede uma mensagem para a gente poder encerrar aqui o episódio, mas você já deixou uma bela mensagem aí. Acho que dá para a gente ficar com, a não ser que você queira falar mais alguma outra mensagem, mas foi algo extremamente legal de colocar essa ação em prática para quem está nos escutando, né? Que eu acho que realmente falta. Igual você comentou, o Brasil merece ser um país igual, merece ter essas igualdades e um país mais justo para todos, e vai de cada um fazer essas escolhas no seu dia a dia. Então, acho que isso fecha com chave de Brasil e ouro. os brasileiros, né? Os brasileiros, as pessoas aqui merecem, né? Com certeza. Eu tenho 49 anos e eu tenho a esperança de ver muitas mudanças em vida, né? Eu acho que o Brasil é muito dinâmico, né? As coisas... A gente está indo no caminho, né? Tem que ter um pouco de paciência, mas também tem que ter muita estratégia, ideias novas, né? E engajar as pessoas. Eu acho que é possível ver em vida mudanças acontecerem. Fico muito feliz de vocês estarem colocando aí prioridade no tema, colocar o tema no centro do debate, alcançar muita gente. Parabéns aí pela iniciativa e só agradecer mesmo a oportunidade. A gente que fica feliz de receber
você e de ter esse tema discutido, né, de uma forma clara, e acho que para, né, a gente conseguir alcançar o máximo de pessoas, porque realmente é algo que é muito importante no nosso país, né? Você falou, a gente tem uma sociedade extremamente desigual. A gente tem um projeto de país que foi feito nessa desigualdade, né? E a gente precisa quebrar esse ciclo. Não dá para continuar assim. Vamos nessa. Estamos juntos na luta. Aí, Laser, foi um prazer conhecer você, Laser. Muito bom essa conversa e os aprendizados, tudo que você trouxe aqui. Acho que enriquece cada vez mais a gente aqui, né? Gustavo, a gente sempre aprende com quem a gente está conversando, então sempre uma aula e nossos ouvintes com certeza também estão aprendendo aqui, vai enriquecendo cada vez mais o debate sobre o tema. Queria agradecer a sua participação, a todos que estão nos escutando. Muito obrigado. Até o próximo, o Beabá da Sustentabilidade. E se você quiser falar, Laser, alguma coisa sobre a Empodera, o pessoal que quiser fazer contato com vocês, como contatar, como chegar. Tá bom. A conversa pode continuar, né? comunidadeempodera.com.br, Comunidade Empodera nas redes sociais e Laser Vaz Pereira aí no LinkedIn. A gente está aberto aí para conversar com quem se interessa em desenvolver o tema. A Empodera trabalha com consultoria, treinamento, recrutamento e seleção, focado em diversidade e inclusão. Trabalhamos aí desde 2017 com grandes empresas, estamos ávidos aí a ajudar mais gente nessa jornada, né? Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado a todos e dizer, como a gente sempre quando fecha aqui, que o Beabá é sustentável. Até o próximo episódio.